dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Amém. Glória a Deus. Algumas lições importantes para nós aqui, no que nós lemos. Primeiro que eu quero declarar aqui é que quando o apóstolo Paulo fala que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus, e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, ou seja, da terra, né? E eu acredito que um dos maiores problemas que nós temos é exatamente esse. Nós temos uma dificuldade de pensar nas coisas que são de cima. Nós temos uma tendência a buscar as coisas terrenas, a vivermos uma natureza terrena, a vivermos uma emoção voltada para o natural, quando o Senhor nos convida a viver uma vida diferente, uma vida voltada mais para o espiritual. É o espiritual que domina tudo, só que a gente não tem esse entendimento, a gente não tem esse discernimento, e nós precisávamos ter. Buscar Deus em primeiro lugar, buscar as coisas lá do alto em primeiro lugar, e não as da terra. Lá em Mateus também, o próprio Jesus disse isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Então, muitas vezes, nós temos uma matemática errada, e é por isso que nós não conseguimos nada na vida, porque a gente inverte os valores que são realmente prioritários para Deus. O valor maior para Deus é o seu espírito, é a sua alma. A alma ligada ao espírito, não estou falando da alma emocional, né? Porque Deus quer a sua salvação. E à medida que você busca Deus em primeiro lugar, ele acrescenta aquilo que você precisa. Porque a palavra do Senhor também fala que ele sabe de tudo que nós necessitamos. Mas quando nós invertemos esses valores, nós acabamos ficando sem nenhum. Aí a gente fica sem o valor da bênção espiritual, porque a gente não busca, a gente dá brecha para a carne e para o inimigo, e a gente não fica com as bênçãos materiais, porque Deus não nos abençoa. Então, é uma coisa muito carnal e maligna. Nós precisamos compreender as verdades de Cristo e vivê-la. Esse é um ponto muito importante. E quando ele diz aqui, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, isso é outra coisa importante. A nossa vida está escondida em Cristo com Deus. Então, nós temos uma vida em Cristo. Nós temos a vida nele. A nossa vida está escondida nele. É nele que está escondida. Não é em nós mesmos. E quando diz estáis mortos, no sentido de quê? Morte da natureza carnal, morte dessa natureza de Adão e Eva, morte desse desejo carnal, que aqui no versículo 5 ele vai falar isso, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vai falar a prostituição, a impureza, né? E tudo que é coisa carnal, né? Então nós temos que entender que se nós já estamos mortos, né? Nós temos o quê? A nossa vida escondida em Cristo. E se você não está morto, você precisa morrer para essa natureza carnal, fazer morrer esse homem, essa mulher carnal, que de nada serve. E, por último, o que eu quero destacar, quando ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Então a nossa glória, o nosso sucesso, a nossa vitória completa, ela está totalmente em Cristo. Quando ele se manifestar, aí nós também nos manifestaremos com ele em glória. Então vamos parar de fazer inversão dos valores, né? Vamos tentar, né, pelo menos viver o que o apóstolo Paulo fala o tempo todo, que ele fala aqui em Efésios, Colossenses, Filipenses, nas cartas dele, ter uma vida digna, né? Um modo digno. Que modo digno é esse de viver? Um modo que Cristo quer que a gente viva. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.